Tudo bem, pessoal? Há 1 ano e 6 meses atrás, o Jair Messias Bolsonaro assumiu a presidência da República, trouxe junto dele o Paulo Guedes, o plano econômico do Paulo Guedes. Bom, galera, nos 2 últimos anos do governo Michel Temer, 2017 e 2018, o PIB do Brasil cresceu 1,3%. 1,3% em 2017, o que é pouco. Ele disse que a culpa é do governo do PT também, A direita costuma dizer que é porque o PT roubou o Brasil inteiro e cometeu os maiores crimes, os maiores escândalos de corrupção da história da humanidade, da história do mundo, Não sei qual é o parâmetro que eles usam para isso, aí além do ideológico, Bom, só que não resta dúvida que o PT cometeu alguns erros aí, muitos erros aí no governo Dilma, no governo Lula, principalmente no governo Dilma, com Joaquim Levy, mas então nesse caso 1,3% do governo Temer no primeiro ano, em que ele governou o ano inteiro, 2017 foi pouco. 2018, novamente 1,3% nesse último ano do governo Michel Temer, que foi 2018. Aí entra o governo do mito Jair Bolsonaro, o governo em que ele traz as políticas econômicas do Paulo Guedes, Os mais otimistas disseram que o Brasil terminaria o ano de 2019 crescendo 3%, graças às políticas do Paulo Guedes. E terminou, e os mais pessimistas disseram que seria 2%. E adivinha quanto foi que terminou? Está desse site aqui, pessoal. 1,1%. Esse é o resultado das políticas do Paulo Guedes. Ou seja, não vai adiantar botar a culpa no coronavírus no final do governo Bolsonaro, porque ele teve um crescimento medíocre em 2019 sem o coronavírus. Agora imagine a partir de agora, a partir de 2020, com o coronavírus, O que vai cair, o tanto que vai cair. Detalhe, ele ainda mantém o ministro Paulo Guedes. Pessoal, há um ano e uns 8 meses atrás, quando saiu o resultado da eleição para primeiro turno, Bolsonaro ganhou, e foi para o segundo turno, mas ele teve muito mais pontuação. Eu já tinha certeza que ele ganharia, Nunca imaginei que isso aconteceria, eu mesmo duvidei. Todas as declarações que ele deu, eu comecei desde aquela de 1999 na Rede Manchete, quando ele falou em matar 30 mil, começando por FHC, passando por aquele episódio com a Maria do Rosário, com Jean Willy, com tantas outras polêmicas, quando ele disse que gastou o auxílio moradia para comer gente, perdão, essa foi a expressão que ele utilizou, tudo isso, fora o escândalo da Val do Açaí, o projeto de lei dele para legalizar milícias, tudo isso e muito mais foi demonstrado exaustivamente, mas mesmo assim o povo não quis ver tudo, Eu não sou um gigante na internet, não sou nenhum influenciador. As pessoas não quiseram analisar tudo e votaram nele, e ele ganhou a eleição.
a chance de eu votar nele um dia, de eu eleger o Jair Bolsonaro um dia, se acabou desde 2014, quando eu vi ele defender a ditadura militar, né? Aí eu tive certeza que o simples fato de ele ser deputado já era um grande absurdo. E não bastasse o antipetismo, né, o PSDB também caiu em desgraça, em meio à corrupção, e tucanos de diversos lugares da burguesia votaram em massa no candidato Jair Bolsonaro. Daí eu fiz aquele vídeo em 2018, assim que Bolsonaro ganhou no primeiro turno, mas, quer dizer, ele teve a maior votação no primeiro turno, mas eu já tinha certeza que ele ganharia no segundo turno. E eu falei, não, ele vai ganhar, vai governar por 4 anos, isso se ele não se reeleger, e governar por mais 4 anos até 31 de dezembro de 2026. Só que eu acho que não vai ser bem assim, pessoal. Eu quis muito que ele governasse por um bom tempo, né? Porque que ele terminasse o mandato dele, né? Tivesse a chance de se candidatar à reeleição, para que as pessoas vissem, né, o que é um governo de extrema direita, um governo desastrado, o que é um sujeito completamente desastrado, que nunca ouviu um não, tá? Porque Bolsonaro nunca ouviu um não, ele nunca perdeu uma eleição, ele se elegeu vereador na primeira vez que se candidatou, se elegeu deputado na primeira vez que se candidatou e se reelegeu deputado por 7 vezes, e da primeira vez que se candidatou a presidente se elegeu também, né? O Lula demorou muito mais do que isso. E ele conseguiu pela primeira vez, conseguiu falar para a maioria, né? Por mais que a gente tenha demonstrado. Eu pensei sim que ele deveria governar esse tempo todo, né? Esse primeiro mandato, para as pessoas saberem quem é o Jair Messias Bolsonaro, para as pessoas entenderem o que é um governo de extrema direita, o que é um governo como esse. Mas hoje eu sou a favor que ele saia, tá? Seja por impeachment, seja por renúncia, seja por cassação da chapa onde vai cair ele e o Mourão, nem que seja para o PT assumir o lugar dele. Nesse momento, ele está contingenciando dinheiro de combate ao coronavírus. Está aqui, e em frente a uma apoiadora dele, ele disse que lamenta as mortes por coronavírus, mas é o destino de todo mundo. Diante desse desprezo que o Bolsonaro tem por essa doença, né? Por essa situação em que o Brasil está, ficou claro que o Brasil tem o governo errado na hora errada. Se há 2 meses atrás o Bolsonaro também tivesse se empenhado nessa campanha do fique em casa, pedindo às pessoas para ficarem em casa, como muitos governadores fizeram, talvez hoje o Brasil não tivesse um número tão grande de pessoas mortas por coronavírus. Já passa de 30 mil o número de mortes por coronavírus. É muito pouco se comparado à população brasileira inteira, né? Mas o número de pessoas que foram infectadas já passa de 500 mil, né? Já é 0,25% da população brasileira. É um número enorme, eu não sei dizer. Bolsonaro se atreveu a dizer que 700, 800 pessoas morreriam por coronavírus, mas eu pessoalmente não sei dizer qual o número real de pessoas
que irão morrer. Infelizmente, esse número é 30 mil e seria bem menor se houvesse uma coordenação entre governo federal, governo estadual e governo municipal, entre as pastas da saúde federal, estadual e municipal. Se o presidente da República, que é o maior mandatário da nação, também tivesse se empenhado, esse número seria bem menor. Talvez a gente estivesse voltando a reabrir. Países como Itália, França, Inglaterra e Espanha já estão a passos largos tentando reabrir a economia, porque eles cumpriram a quarentena, porque a maior parte das pessoas cumpriram o isolamento e o Brasil não cumpriu, porque nós não tivemos um governo federal que tinha empenhado com o cumprimento das medidas de isolamento social. Não, desde o início ele militou contra. Em lugar nenhum do mundo se derruba 2 ministros da saúde em plena pandemia. Em lugar nenhum do mundo se faz carreata de rua, manifestação de rua em plena pandemia, como acontece todos os domingos. E infelizmente, no domingo passado, grupos que são contra o Bolsonaro também foram para a rua, que também está errado. Um grupo foi para militar pró-Bolsonaro, os lambe-botas do Bolsonaro, e outro grupo foi para militar em prol da democracia, o que é honroso, mas está errado. Em plena pandemia, todos deveriam ficar em casa e não fazendo manifestação de rua, seja lá qual for o motivo. Querem militar, vão militar pela internet, não na rua. Ou então, nós não sabemos qual será o futuro. Até mesmo a Janaína Pascoal, que fez das tripas coração para derrubar a Dilma, depois fez das tripas coração para eleger o Bolsonaro, quase foi vice do Bolsonaro, hoje está pedindo que ele saia, que ele caia fora mesmo sem um processo formal de impeachment. Porque ele diz que se arrepende, inclusive, de ter votado nele. Bom, não vou conversar com o Itzel, até porque brevemente já sei onde ele deve estar, diz Bolsonaro. Depois de 30 mil vítimas fatais do coronavírus, esse é o nível de coordenação que existe entre o governo federal e governos estaduais. Não é só o Itzel do Rio de Janeiro, não. E eu não estou aqui em defesa do governador Witzel, não, porque tem um escândalo de corrupção, de roubalheira, se aproveitando da situação da pandemia, que tem que ser investigado, que tem que ser punido rigorosamente. É um crime grotesco, em plena pandemia. Eu não estou aqui em defesa desse governador aí, mas se for para ele sair, que saia, mas parece que o Bolsonaro vai sair primeiro, deveria ter saído primeiro. Como eu falei, ele deveria ter se engajado desde o início, nesse processo. Eu não vi nem o Donald Trump lá nos Estados Unidos, nem o Maduro lá na Venezuela fazer manifestação de rua em homenagem a si próprio em pleno período de pandemia. Eu não vi nenhum desses dois demitir ministro da saúde, nem eles. Aí o Bolsonaro, todo domingo você já sabe o que acontece lá em Brasília. E isso só vai piorar a situação. E agora a direita está nessa falácia lógica de que assim, o número de pessoas, se ontem morreram mais 1.200 pessoas, se todo dia está morrendo 1.000 pessoas, é porque a quarentena fracassou. Não é porque a quarentena fracassou, é porque nem todo mundo está cumprindo a quarentena. É porque mais da metade não estão cumprindo a quarentena.
é porque nós temos um presidente que milita contra a quarentena, que conspira contra governadores e prefeitos que estão cumprindo a quarentena. E até uma ministra dos Direitos Humanos que quer prender prefeitos e governadores que estão praticando a quarentena. Portanto, pessoal, é nesse caos que nós estamos enfiados, né? E parece que a coisa não vai mudar enquanto não houver uma mudança ou no presidente da República ou na estrutura de poder, ou pelo menos no discurso do presidente da República, né? Em prol da quarentena, né? Em prol do isolamento social. E por último, eu gostaria de dizer que eu também sou contra a quarentena e o isolamento social. O problema é o coronavírus. Se é para acabar com a quarentena e com o isolamento social, que muitos governadores estão querendo também, né? Já estão abrindo comércio e tudo mais, né? Em pleno, sendo que não há clima para isso aí ainda, é porque eles são contra. Eu também sou contra. Eu também gostaria de abraçar as pessoas, né? De beijos e abraços e tudo mais, de abrir o comércio, de andar pela rua, de fazer caminhada pela rua, né? Mas o problema é o coronavírus. Não adianta brigar contra todo mundo, menos com o coronavírus. O vídeo ficou extenso porque eu tinha muito o que falar, né? Então, pessoal, muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal e dê like.